Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, nosso projeto de estudo sobre a história do Espírito Santo, nesses 500 anos, né, dando aquela passada por todas as fases, né, do descobrimento, da colonização do solo espírito-santense, 1535, depois Vitória, 1551, capitanias hereditárias, né, donatários e toda essa história dos 3 primeiros séculos, né, de invasões e tudo, e esses 5 séculos de história, né, lembrando que o Espírito Santo é um dos estados mais antigos do Brasil, em termos de colonização, logo no começo, né, da colonização do Brasil, pelos portugueses, né, Porto Seguro, Espírito Santo e Pernambuco, né, e a gente vem, né, sempre estudando fatos interessantes, coisas que estão a descobrir, né? Alguma coisa diferente que de repente ficou ali escondida em algum documento, alguma fotografia, algum filme antigo, né? Alguma curiosidade também. São pesquisas que eu faço na Biblioteca Nacional e em brasileira e em outras bibliotecas nacionais, como nos Estados Unidos, em Portugal, na Alemanha, né? Tem muitos documentos capixabas nessas bibliotecas nacionais, por incrível que pareça, né? Na França também, na Itália. Então a gente está sempre trazendo essas pesquisas. Mas a minha pesquisa principal realmente é na Biblioteca Nacional Brasileira, né? Tem muita coisa, jornais, periódicos, revistas, desde o início da colonização, lá no século XVI, e a gente vem trazendo essas pesquisas. A pesquisa que não me interessa muito é essa depois da Segunda Guerra Mundial, mas de vez em quando tem algum assunto interessante, como por exemplo essa festa do café em Colatina, que aconteceu em 1956, no finalzinho do ano, né? Que trouxe muitos políticos aqui para Colatina, norte do Espírito Santo, né? A princesa do norte, né? Essa alcunha, como Cachoeiro de Itapemirim é a princesa do sul. Colatina, uma cidade muito rica, por conta do Rio Doce e do café, né? E, gente, nesse período, ali na Primeira República, nós tivemos ali esse boom do café, né? E o governo brasileiro andou comprando muito desse café, subsidiando, né, e armazenando esses cafés. E daí, nos anos 30, a gente teve ali, em 29, o crash da Bolsa de Nova York. Muitos cafeicultores e cacaucultores, né, os cacaueiros, né, do norte do Espírito Santo, sul da Bahia, tiveram um baque terrível por conta desse crash da Bolsa de Nova York em 29. 30, aí veio a Grande Depressão, que abalou os Estados Unidos, mas também abalou o resto do mundo inteiro. E nesse período entre 1930 e o advento da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos então esse armazenamento no governo do Getúlio Vargas desses cafés. E o café ficou armazenado, não tinha para quem vender, porque havia uma concorrência muito grande. México, Colômbia, né, na África também, muitas plantações de cafés vieram concorrer com o café brasileiro, que era na época 75% do mercado era dominado pelo café brasileiro, e de repente a gente tinha concorrência, né? E muitos desses cafés foram queimados, né? A gente tem essa história muito bem detalhada através do IBC, do Instituto Brasileiro do Café, e essa concorrência toda acabou trazendo à tona a discussão de que o café brasileiro era um café muito ruim, de qualidade muito ruim. E quando vieram esses cafés da África, da Ásia, Camboja, Vietnã, Colômbia, que produziam café de qualidade muito superior, os cafeicultores brasileiros ficaram com um problema sério. Muitos impostos, né, pedindo subsídio do governo, pedindo bonificações, etc. O governo falou que não, que continuava apenas dando algum desconto em dólares para a compra de insumos que vinham importados da Europa e dos Estados Unidos, né, como, por exemplo, ferramentas e despolpadores e enxadas, as ferramentas, né, básicas. Alguns tratores e tudo, e também veneno, né,
o veneno para matar os bichos do café e tal, que eram 100% de importação, né? Você precisava importar tudo. E Colatina, gente, como era o carro-chefe, né? Era Colatina, de plantação e produção e exportação de café no Espírito Santo, Colatina se viu ali num problema sério naquela época, né? Aí, já 20 anos depois desse problema dos cafés lá nos anos 1930 e do crash da Bolsa de Nova York, que acabou abalando cafeicultores em São Paulo e Minas Gerais, especificamente, né? O que aconteceu nessa época? A política brasileira resolveu abrir os olhos para esse problema, que era um problema grave, e de repente as pessoas se viram a política brasileira se viu na necessidade de produzir um café de qualidade superior, um café mais fino. Aqui no Espírito Santo nós temos o tal café Conilon, que não é um café como o Arábica, que é um café mais refinado, né, de sabor mais intenso, e o Espírito Santo teve que se desdobrar nessa nova política do café. E nós tivemos então esse encontro na Festa do Café de Colatina, uma festa que foi muito debatida, né, muito comemorada nos jornais, nas revistas, né, do Brasil todo. Chateaubriand esteve aí. Chateaubriand, na época, era senador da República, né, Assis Chateaubriand, dono dos Diários Associados, da TV Tupi, Rede Tupi, os jornais todos, né? Ele era o maior homem da imprensa no Brasil nessa época, né, nos anos 30, 40, 50, 60, 70. Esse foi o magnata das comunicações no Brasil. E aí, através de uma campanha dos cafés finos, feita pelo governo federal com o governo de São Paulo, do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, fizeram esse encontro em Colatina para traçar metas para a plantação de café fino, para poder entrar no mercado internacional, porque o Brasil havia perdido uma grande fatia, 30% da fatia de exportação de café nessa época, nos anos 1950. Lembrando que a gente estava entre o suicídio de Getúlio Vargas e o governo do Juscelino Kubitschek. Entre 1954, 55, Café Filho e Juscelino. Então nós tivemos ali um período de mudança política muito drástica, né? É claro, ainda trazendo a reboque aquela política velha lá dos anos 30 e 40, porque muitos desses políticos ainda estavam vivos, como, por exemplo, o senador Atílio Viváqua, né, que era um senador da antiga, da antiga situação política nacional e tudo. Então havia a entrada também de novos políticos, novos empresários, né? São Paulo virou carro-chefe da indústria nacional e realmente nesse período houve uma necessidade de uma adequação com relação ao café, especialmente no Espírito Santo, que era um estado que dependia unicamente das suas exportações de café. Então, gente, o Atílio Viváqua, que era nosso senador, disse 40 mil capixabas na cruzada por cafés finos. Plantado em Colatina, no cenário de 80 milhões de pés de café, o marco definitivo da campanha pelos cafés finos, né? Aspecto dos problemas dos agricultores, dos lavradores no Espírito Santo, o pioneirismo do café, da plantação de café no Vale do Rio Doce, melhor e maior assistência técnica e também financeira, financiamentos através do Banco do Brasil, e também desmentida a profecia de Padre José de Anchieta. A gente vai ler sobre esse assunto também, que é interessante, né? Plano de valorização econômica também fala aos Diários Associados do Assis Chateaubriand sobre o movimento que empolga os cafeicultores brasileiros e o senador Atílio Viváqua. Empolga nada, né? Porque os cafeicultores já havia sido prometido a eles, no Brasil inteiro, subsídios, financiamentos a baixo custo, com dólar diferenciado para importação de produtos, né, para a cafeicultura, algumas bonificações, e nada disso foi entregue. Era promessa, mas não acontecia. Promessa e não acontecia. O que houve foi que os agricultores do norte do Espírito Santo resolveram bancar essa produção de cafés finos através do Rei do Café, que eu vou falar para vocês quem é, que é um mineiro que estabeleceu-se na região.
E eles, bom, o governo não está me dando, mas eu vou continuar produzindo e eu vou exportar e que se dane. Mas o governo aí, opa, tem alguém lá no Espírito Santo plantando café de boa qualidade, né? E o cara virou assim um rei da parada, né? Então o pessoal ficou, opa, vamos lá pegar a parte do governo, parte do leão. Aí volta aquela coisa de prometer benefícios para essa pessoa, esse agricultor, esses homens, né, da lavoura capixaba. E nada é cumprido, promessas vazias como sempre, especialmente na época das eleições, né, gente? E nada acontecia. Aí disse aqui o senador Atílio Viváqua, né? Cadê o Atílio? Vamos colocar ele aqui para vocês verem. De repente você mora aí no município de Atílio Viváqua e você não sabe quem é ele, né? Esse é o senador Atílio Viváqua, aí dando entrevista para a rádio, nos Diários Associados, na Rádio Tupi. O lançamento em Colatina da tal campanha dos cafés finos foi uma significativa e esplêndida homenagem prestada ao município brasileiro, considerado o maior produtor da nossa riqueza nacional, Colatina, e que a esse glorioso título acaba de juntar um outro não menos glorioso, qual o de ser sido classificado os municípios mais progressistas de 1956, graças à ousadia de seus pioneiros, né? Ao labor, a capacidade e a confiança do seu povo, os esforços de seus administradores. Tudo papo furado, né? Porque administrador estatal não resolve nada, só atrapalha, né? Deputados e vereadores vão criando legislações, né, por conta do aperto que é feito dentro dos gabinetes dos palácios governamentais e criando leis e tarifas e taxas e burocracias que só atrapalham o homem que está lá no campo tratando da sua lavoura, tendo que, né, de sol a sol, plantar até mesmo para a sua subsistência. O governo só atrapalha, não serve para coisa nenhuma. Mas o político vem, né, para encher o saco, né, como sempre. O lúcido e operoso prefeito Raul Gilberti recolheu, com justiça, os aplausos da admiração e também do reconhecimento público. A princesa do Norte, enriquecida com a fortuna e a beleza de seus 80 milhões de cafeeiros floridos, foi o lugar legitimamente escolhido para nele se lançar o marco da inauguração dessa cruzada, cujas finalidades e também a importância vital para os espírito-santenses bem sentiram e compreenderam. Por conta da concorrência, simplesmente. O cafeicultor capixaba estava lá plantando o seu café desde sempre, né? Desde há um século, e o governo prometendo e só deles tirando impostos e tarifas e taxas e burocracias, etc. E quando aconteceu de vir uma concorrência ali pelos anos 40, no final da Segunda Guerra, e anos 50, da concorrência que veio forte da Colômbia, da África e de outros países plantadores de cafés, inclusive na Ásia, aí o cara falou, opa, estamos perdendo receita. O governo está deixando de arrecadar porque as vendas, as exportações caíram enormemente porque o café era de baixa qualidade. Mas vamos lá, a campanha dos cafés finos, lançada há pouco em São Paulo, uma cruzada de melhoria do nosso principal produto de exportação, rapidamente ganhou interesse e entusiasmo dos cafeicultores do Brasil inteiro. Claro, né, o cara vê a possibilidade de pegar um financiamento a baixo custo, né, a baixo juro, tirando o governo do seu lombo, né, porque o governo é como se fosse um encosto, uma mochila gigante que você carrega nas suas costas, né, aqui no lombo, e só atrapalha. Não serve para nada, só para atrapalhar. E quando se vê uma iniciativa dessa, talvez de algum grupo político, né, que queira aliviar, as pessoas se interessam, né? Eu vou lá no banco pegar um financiamento, eu vou comprar mais terras, vou plantar mais, vou comprar implementos agrícolas e vou melhorar a minha vida, né, e vou poder exportar mais e tal. E dessa forma o governo arrecada mais. Eu não entendo, né? Quando o governo pressiona o cidadão, o empreendedor, o industrial, o agricultor dessa forma, ele acaba arrecadando menos. E a pessoa desiste de plantar, por exemplo. Eu não vou fazer mais a tal curva de Laffer, né? À medida que o governo aumenta os impostos e a burocracia, o cara vai tentando até um ponto que ele fala, opa, vou parar, não vou fazer mais nada. É melhor ficar em casa do que me desgastar na minha lavoura, por exemplo, ou na minha indústria,
né, acabar com a minha saúde para dar dinheiro para o governo. O cara para de plantar. Ainda com a concorrência, né? Quando abre uma concorrência como essa, que a gente viu aqui que aconteceu nos anos 1950, aí o povo correu para resolver o problema, né? Então essa festa do café, realizada em Colatina, deu-se então com a presença de vários políticos do Brasil todo, prefeitos e governadores, aí vieram secretários da Agricultura, esse daí é o Eurico Salles, né? Que dá até nome ao aeroporto de Vitória, junto com o deputado Oswaldo Zanello, que eram os homens interessados nas políticas de café aqui no Espírito Santo e tal. E vamos lá, só em São Paulo já foram realizadas 100 convenções dessa campanha dos cafés finos, né? E os resultados, segundo o senhor Guizzo, presidente do Instituto do Café de São Paulo, são surpreendentes. A campanha vem trazendo benefícios imensos à cafeicultura, afirmou aqui em Colatina o senhor Paulo, né? Paulo Guizzo, principalmente na formação de uma mentalidade cafeeira que, por incrível que pareça, não existe no Brasil. É porque a coisa era meio que plantada a esmo, né? O cara fazia uma plantação de café e vendia aquelas poucas sacas, né? Sei lá, 200 sacas, 500 sacas. E ia passando por algum atravessador que levava até o porto e o cara ganhava uma graninha, né? Não era um grande agricultor, um grande fazendeiro, um enorme latifúndio. Não era assim, né? Mas isso precisava ser feito de forma industrial, digamos, organizada, né? Mas tirando o governo de cima dos meus ombros, porque eu não aguento, né? Esses caras enchem o saco, roubam você o tempo todo, porque governo é só para roubar mesmo, né? E quando tem campanha política, ele vem te prometer subsídio, taxas, bonificações e, na verdade, isso não acontece. Bom, aí tinha o tal do slogan, um slogan, daquele slogan idiota, né, ufanista brasileiro na época, né, que era para avaliar o grau do interesse que a cruzada dos cafés finos vem despertando, basta dizer que no governo foram beneficiados os produtores do Espírito Santo para a realização dessa convenção cafeeira na cidade de Colatina, com o slogan da campanha. Como é que era o slogan mesmo? Tinha um slogan idiota, gente, pelo amor de Deus, eu vou ver aqui para vocês agora, para o Brasil. Eu vou descobrir onde é que está o slogan aqui. É um slogan idiota, né? Mas, coisa de governo. Aí está falando aqui que Colatina, chamada Princesa do Norte Capixaba, é o primeiro município do estado, do Espírito Santo, em arrecadação e, ao mesmo tempo, o município de maior concentração de cafés em todo o mundo. Vai vendo. Existem aqui 300 milhões de pés de café. Aí o Atílio Viváqua dizia antes que eram 80 milhões, agora está falando em 300 milhões aqui os jornais, né? A produção deste ano foi de 500 mil sacas e dentro de 3 anos pode atingir 1 milhão de sacas. A essa sólida base econômica deve-se, por certo, a conquista por Colatina do prêmio de município de maior progresso no Brasil em 1956. Então foi um biênio, né, dessa campanha, 55 e 56. Daqui por diante, Colatina será a trincheira avançada às margens do Rio Doce nessa batalha da melhoria do café brasileiro, que se plantasse um café de qualidade melhor. Porque na Europa e nos Estados Unidos, que eram os principais importadores, havia muita reclamação de que o café era um café de péssima qualidade. Palavras do secretário da Agricultura de São Paulo nessa convenção em Colatina. Há 62 anos, a revista O Cruzeiro prestigiou Colatina com 2 matérias especiais. Publico trechos de uma delas, da Convenção Cafeeira de 1956, com a presença de 4 governadores estaduais, também o presidente do IBC, os senadores João Calmon, que estava lá também, que era colatinense de baunilha, né? E também o senador Assis Chateaubriand, proprietário dos Diários Associados, né? E vários outros políticos de peso nacional. Lembrando que o João Calmon era da família do Assis Chateaubriand, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui de interessante. Aí tem as fotos, né? Aí tá aí o deputado Eurico Salles, né? O deputado Zanello também está ali. Aí tá aí o Assis Chateaubriand dando aquela, né, aquela fofada ali na senhorinha. Esse homem era um perigo.
E tá aí, Festa do Café, 10 de novembro de 1956. Aí tá aí o prefeito de Colatina, com as beldades da época, né? Lindas mulheres, hein? Olha só. Lindas mulheres. Aí tem aquela coisa, né, meio jocosa, aquela dança meio quadrilenha, digamos assim, com aquelas coisas dos anos 1950, né? Aquela coisa meio brejeira, jocosa ali. É normal. Aí teve um baile, né, na Festa do Café de Colatina, teve aquele baile de gala. Aí a senhorita Mariorgi Frenchiani, linda jovem eleita rainha do café de 1955. O nome dela é Mariorgi Frecchiani, ou Frecchiani. Né? Deixa eu ver o que mais. Gente, não termina não, tem mais coisa interessante aqui que eu vou inclusive encontrar aqui o tal slogan da campanha dos cafés finos no Brasil, né? Deixa eu colocar aqui para vocês uma foto da revista O Cruzeiro, que era de propriedade do senhor Assis Chateaubriand, que está aqui na foto, ó, e está aqui a matéria completa, né? Então vamos lá. Esse extraordinário homem de ação, que é o senhor Oswaldo Zanello, deputado, né? Secretário da Agricultura do Espírito Santo, disse que Colatina vai pegar fogo, segundo palavras dele, né? E os próprios promotores da campanha dos cafés finos foram surpreendidos com um impulso que tomará o Estado. Bom, aí disse Jaime Almeida Pinto, que era secretário da Agricultura de São Paulo, entre aspas, produzimos café ruim e nós vamos perder de forma inapelável os mercados mundiais dos Estados Unidos e também dos países da Europa Ocidental. Aí ele, ao fazer tal afirmativa, né, o senhor Jaime estava ele munido de uma autoridade de homem público, né, secretário da Agricultura de São Paulo e também como plantador de café em São Paulo, né, em Botucatu. Por sua vez, o senador Assis Chateaubriand disse: nos mercados internacionais de café estamos sendo relegados a um plano que poderá ser catastrófico para a economia do Brasil. Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e Itália querem produto de primeira qualidade. Esse café brasileiro é ruim, é uma M, é uma F, é uma B, café ruim. Café que ia mal despolpado, com aquele cheiro de terra, cheiro de casca, né, queimado. Um café ruim, que não era bem produzido, de jeito nenhum. Era plantado, ensacado e pronto, acabou. E mistura café de vários tipos diferentes numa saca, manda para o porto e um abraço. Era assim que era feito. Meditem os cafeicultores da situação, diz Chateaubriand. O café do Espírito Santo deve ter a mesma têmpera de ferro e do aço que fez com que Minas Gerais mandasse para o Porto de Vitória esse minério que é exportado. Ele fez uma comparação, né, entre o minério de Minas que vem para o Porto de Vitória, né, vinha para cá, e daqui era exportado para o resto do mundo, o minério, falando de Itabira e tal. E comparou com o café, que deveria ter a mesma têmpera desse minério, que deveria ser de alta qualidade, né? Deveria ser um néctar dos deuses, segundo Assis Chateaubriand. O secretário da Agricultura capixaba disse o seguinte: a pátria está em perigo porque a base da sua economia está ameaçada de esboroamento com a produção de cafés de má qualidade. Aí vieram vários engenheiros agrônomos, né, e agricultores de São Paulo, do Rio, de outras cidades, né, e dois engenheiros de São Paulo, da Secretaria da Agricultura, que são Walter Lazzarini e Emanuel Ferraz, aqui no texto, considerados sumidades no assunto de café fino, já haviam viajado pelo mundo inteiro experimentando esses cafés, mostram que o Brasil hoje enfrenta dura concorrência então da África, da Colômbia e também do México. O México, especialmente, plantava até 1954, mais ou menos, até o início da década de 50, 700 mil sacas por ano e já estava produzindo 1,5 milhão de sacas. E ali, né, pertinho dos Estados Unidos, né, com tarifas muito brandas para exportar o café para a América do Norte, para o Canadá também, né, e dali para sair para a Europa, talvez. Esse mesmo ponto foi salientado pelo governador Francisco Lacerda de Aguiar, foi governador do Espírito Santo, né? Ele estava também na festa, gente, deixa eu ver aqui, ó.
Aí tem várias personalidades, o pessoal provou o café e tal, né? Aí a gente vai falar do rei do café depois. E vamos falar do slogan também, esse slogan ridículo aí que o governo deu. É dizendo que o Brasil tinha, então, enorme grandeza na exportação de café, né, que era de 75% do mercado mundial, até, desde o início do século XX até o final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil era o principal produtor e exportador de café do mundo, até hoje né? Um dos principais. E o café hoje melhorou muito, é claro. E continua dizendo o Chiquinho Aguiar que o Brasil agora estava apenas com 40% esmagado pela concorrência de outros países produtores de café. A concentração de cafeicultores de Colatina é início de um novo ciclo, de uma nova era para a produção nesta região banhada pelo Rio Doce. Esses são políticos profissionais, né? A gente não pode jamais dar crédito a político profissional, porque eles não são homens da indústria, não são homens da agricultura, do comércio e tal. São políticos profissionais. Então, o que der na cabeça, o cara fala e pronto. Ah, vou te dar um abono, hein? Vou te dar uma bonificação, vou diminuir o dólar para você exportar ou para importar algum produto. Perdão, vou diminuir o dólar para você importar algum produto que você precisa para sua fazenda lá, um trator, sei lá, um implemento qualquer. E de repente aquilo não acontece porque foi só promessa, e promessa na época de campanha, né, é coisa que político faz assim, sai dizendo qualquer coisa. Só que o agricultor é diferente, quando ele para tudo, a cidade para, o estado para. O Espírito Santo nesse período tinha Colatina como carro-chefe da produção e exportação de café, inclusive no Brasil inteiro, e aquilo ali era a base da economia, até para pagar o serviço público, né? O financiamento da máquina pública estatal dependia dessas enormes plantações de café lá no Rio Doce, né? Aí tinha um cara chamado Rafael de Carvalho, que era um cafeicultor que veio de Minas Gerais, pequenininho, veio para Colatina, comprou umas terras e tal e começou a plantar. Então dizem que quando esse homem veio para cá de Mariana, há 4 anos, ele veio em 1951, por aí, ele chegou em Vitória, foi para Colatina, comprou umas terras, né, e começou a plantar. E ele produzia, na época, deixa eu ver aqui, ele produzia na época, o nome dele era, o jornal chama, a revista, o Cruzeiro chama ele de Caboclo Rafael de Carvalho, chamado Rei do Café. Alguém conhece? Tem parentes dele por aí? Vamos ver, dizendo que ele começou plantando pouquinho, 50 sacas de café no primeiro ano, aí ele comprou um despolpador, depois aumentou, comprou mais outro despolpador, fez uma pequena fabriquinha para plantar esse café, ele gostou da história, começou a ganhar um dinheiro, esperando aquela bonificação do governo, o governo não dava porra nenhuma de bonificação nenhuma, tudo papo furado, ele vinha à Vitória, negociava na bolsa de café e não interessava ninguém dar essa bonificação. E aí ele continuou dedicando àquela plantação e acabou produzindo, né, um café de muito boa qualidade, e aquilo despertou interesse, né? O pessoal, opa, tem um cara lá no Espírito Santo que está produzindo um café muito bom, de boa qualidade, né? Vamos lá pegar uma parte? É assim que funciona, gente. E ele começou devagar com 500 sacas, depois 1.500 sacas de café fino, talvez um arábica, né? Ou um blend, não sei. Aqui não fala. Apesar disso, continuou ampliando aquela maquinaria dele, foi aos trancos e barrancos, sem a ajuda do governo. Que se dane, foi embora. Foi para 3.000 sacas, e em 1956 ele já estava produzindo 6.000 dessas sacas do café fino, fora o resto, né? O resto era muito mais. No caso do Rei do Café, ele vem a propósito do que disse em Colatina o secretário da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, que também era um grande plantador de café, assim como de cana-de-açúcar, né? O senhor Azevedo. Entre aspas, boa vontade e capacidade do nosso cafeicultor nós temos em excesso. O cafeicultor tem boa vontade, ele trabalha. É preciso, porém, que nas cotações oficiais do produto haja um lugar certo para o café fino, porque a preocupação era que esses cafés se misturassem com um café de qualidade pior, num blend que acabava deixando o café ruim. Era necessário que se fizesse uma diferenciação entre o café de melhor qualidade, os cafés mais top, né?
para que você pudesse exportar até com uma alíquota diferente, né? Que não se podia misturar com o café intermediário ou com o café escolha, que é um tipo de café chamado na época de café escolha. É necessário um mercado especial para o café de alta qualidade. Se não pudermos suprimir o confisco cambial, devemos dar ao lavrador, outras vantagens. Nossa campanha nacional para o café fino tem uma alta envergadura, mas devemos pensar também que ninguém planta café por patriotismo, né? Todos nós temos interesses financeiros, bem como encargos muito pesados, disse o secretário de Agricultura do Rio de Janeiro. No caso do rei do café capixaba, serve ótimo como exemplo. Ele disse: se ele sozinho prosperou e aumentou a produção de cafés finos, o que ele não teria feito se o governo tivesse dado um amparo melhor para ele, né? E está aqui o rei do café. Aqui fala do Paulo Guzzi, que é o secretário lá de São Paulo, né? Aí está aqui o rei do café, aqui está o senhor Rafael, que nem está na legenda da foto, né? Como é o nome dele? Desculpem. Ai, meu Deus, desculpem, cadê? Rafael de Carvalho, está aqui na foto, segurando o saco de café e tal, né? Mas não colocaram o nome dele aqui, só botou essa alcunha aí, uma coisa assim meio, sei lá, meio que desdenhosa, né? O rei do café. É um cara milionário, né? Aí é interessante você ouvir falar aqui na matéria, gente, que tem um político aqui falando. Olha só, a questão da supressão do confisco cambial foi tema muito discutido em Colatina, né? Vários oradores dirigiram-se, em especial o senhor Eurico Salles, que era diretor da SUMOC, né? Essa superintendência aí de café, presente à convenção, mostraram que a agricultura está sobrecarregada de problemas, estava sobrecarregada de impostos, de tarifas, de burocracia. A abolição do confisco seria para a lavoura como uma injeção de óleo canforado num coração doente. No caso do café, essa injeção não seria aplicada apenas no organismo, mas em toda a engrenagem da plantação, né? Desde lá da terra, do agricultor, do pequeno agricultor, do grande agricultor, produtor, e também das estradas de rodagem, das fábricas de sacos, de juta, por exemplo, como tinha aqui na Jucutuquara, a fábrica de aninhagem, né, para fazer sacos para esses produtos para exportação nos navios graneleiros, né? E, gente, é muita burocracia estatal, né, cara? Mas vamos lá. Mas para compensar esse ônus, né, de carga tributária, segundo diz o deputado Eurico Salles, né, o governo tem concedido grandes facilidades à importação de mercadorias essenciais à agricultura. Adubo, inseticida, combustível, óleo diesel, maquinário, com dólar a baixo custo. Um dólar diferenciado, né? Um dólar importação, digamos assim, que na época havia, né? No tocante aos financiamentos tão reclamados pelos agricultores, o senhor Jaime de Almeida Pinto, presidente dessa campanha nacional de cafés, que ele era de São Paulo, né? Ele disse: o ministro da Fazenda e também o presidente do Instituto Brasileiro do Café, o IBC, em nota conjunta, escreveu para a imprensa, divulgou no Brasil inteiro, né? Especialmente nos jornais do senhor Assis Chateaubriand, que está aqui na fotografia, né? Aí, ó. Essa é a revista O Cruzeiro, tá, gente? Disse o seguinte, que o Banco do Brasil abriria, através do Ministério da Fazenda e do IBC, um financiamento diferenciado no Banco do Brasil para os homens da terra. E aí ele fala assim, né? Peçam a recursos financeiros, cafeicultores, vão lá no banco, vão pedir dinheiro lá. É obrigação do governo auxiliar os criadores de riqueza nacional. Pronto. Você auxilia tirando impostos, reduzindo os impostos, ou dando financiamento bancário a baixo custo de juros, baixos juros, né? Ou juro nenhum, sei lá, isenção de 5 anos, não sei. O Espírito Santo entra então na Batalha dos Cafés Finos com um exército de 40 mil homens e mulheres cafeicultores dedicados, decididos à luta, conforme a expressão do senador Atílio Viváqua. Aí veja, abre aspas.
Anchieta, o padre, o taumaturgo do Novo Mundo, acrescentou o senador Atílio Viváqua. Disse que o Rio Doce seria muito cobiçado, mas nunca possuído. Os pioneiros que aqui descobriram este vale, o Vale do Rio Doce, com o manto verde dos cafezais. Mentira, não havia cafezais na época da colonização. O político fala qualquer coisa, né, cara? Desmentiram o taumaturgo. E nós transformaremos esse manto verde num manto de ouro, com esta cruzada de redenção do café. Essa é a matéria da revista O Cruzeiro, de 15 de dezembro de 1956, gente. A matéria é legal, né? Ela continua aqui ainda falando dessa trincheira do Rio Doce. E é aqui, gente, que tem o senhor Jaime de Almeida Pinto, que era secretário de São Paulo, falando sobre, que ele era cafeicultor também em São Paulo, em Botucatu, falando daquele slogan que eu não estou encontrando aqui, gente. Onde que está o slogan? Eu perdi aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É um slogan falando dessa campanha, que o Brasil vai ser forte para falar... achei aqui, ó. O slogan da campanha era o seguinte: campanha do café, o novo café do Brasil para a concorrência com a Colômbia, com o México, com a África, com a Indonésia, né? É assim... cadê? Precisamos produzir cafés finos para que o Brasil possa falar grosso. Esse é o slogan, tá bom? Ai, engraçado, né, gente? Esse pessoal é muito doido. Mas é isso, né? Bicho, é o Brasil, cara. É engraçado demais. Agora imagina bancar esses homens todos, né, em Colatina, lá no hotel, aí faz banquete com champanhe, filé mignon, né? Vinho importado, vinho do Porto. E tá aí, né, os políticos todos, aí tem o baile de gala e eleição da musa do café, rainha do café e tal, mas o agricultor tá lá na roça preocupado é que o governo saia de cima do lombo dele para que ele possa plantar em paz. Né, gente? E as pessoas que estão envolvidas aqui nessa matéria, a gente pode recapitular, né? Deixa eu ver isso aqui, o que é. É a mesma coisa, né? Isso é um corte aqui que alguém fez e eu trouxe aqui para vocês. Aqui então tem esses homens todos que estão aqui na matéria, o senador Atílio Viváqua, né? Cadê, gente? Tem as fotinhas pequenininhas aqui com a cara deles, né? Tá aí o Assis Chateaubriand, Oswaldo Zanello, secretário da Agricultura Capixaba. A colegial aí que vocês estão vendo, gente, essa moça linda aí, é Maria Tereza de Souza, abraçada aí com o senador Assis Chateaubriand. Na época, Chateaubriand era senador da República, tá, gente? Foi embaixador na Inglaterra e tal. Era um homem muito culto, era um cearense e tal, cabra macho, mas era um intelectual, né? Era um homem de letras e tudo, um amante das artes, né? Fundou o Museu de Arte de São Paulo, né? O Museu de Arte Moderna. Era um cara realmente diferente, né? Infelizmente sofreu um stroke lá, um AVC muito grave no final dos anos 60, ficou entrevado. Foi triste o final da vida do Chateau, né? Mas foi um homem muito importante. E essa foi a campanha dos cafés finos, que o Brasil precisava dar um jeito nesse café de péssima qualidade que era exportado, e com a concorrência de países, como eu já falei, do México, por exemplo, do Vietnã, países da costa da África e também da Colômbia, que é um café que até hoje é considerado um dos melhores cafés do mundo, né? E o Brasil precisava dar um jeito nessa coisa interiorana, né? Estranha, feita de qualquer forma, sem nenhum planejamento estratégico, né? Tá aí o Atílio Viváqua, nosso senador na época. Tá aí o deputado Eurico Salles, né? E também o deputado Oswaldo Zanello. Aí novamente o Chateau. Aí esse aí é o Tadeu, o Gilberti, que é o prefeito de Colatina. É ele, né? Eu acho que é ele sim, gente. Aí são essas moças lindas, que eu não sei quem são. Aí o baile e tal. E é isso aí, pessoal. É mais uma curiosidade que a gente trata aqui, porque é interessante, nesse ponto, a gente fazer um paralelo entre a economia brasileira, muito baseada no café nessa época. São Paulo estava ainda
deslanchando com a sua indústria pesada e tudo. Aí vem o Juscelino Kubitschek, traz a Volkswagen, né? Aquela famosa travessia dele, um Fusca conversível dentro das instalações da Volkswagen no Brasil. A Ford, que já tinha vindo para o Brasil nos anos 20, 30, depois foi embora e tudo. Havia uma vontade muito grande de industrializar o país com aquela política do Juscelino de 50 anos em 5, e acabou endividando enormemente o Brasil, né? A dívida externa escalou de forma que não se pôde mais controlar até os anos 80, 90, terrível, 30 anos de inflação galopante. Depois veio ainda os governos militares que ampliaram ainda mais essa política de inflação, né? De inflar a base econômica, que gera aumento de preço e carestia. A inflação não é preço alto não é inflação. A inflação é quando você expande a base monetária, né? Você gera moeda do nada. Vai lá, manda imprimir. Imprime moeda aí. Imprime. Pronto. Aí a base da monetária é inflada, por isso o nome de inflação, e depois na outra ponta isso gera carestia e aumento de preço. E a primeira coisa que aumenta de preço é comida, né? Então, gente, é difícil, né? O Brasil viveu então esse período difícil pra caramba, e a gente vai analisando, né, esses tópicos interessantes. Aí vem o suicídio do Getúlio, depois o Juscelino, aí vem a ideia de levar a capital federal para Brasília, para Goiás. Aí é outro problema de endividamento externo também enorme. E, bom, depois a gente já está na Guerra Fria e já é outra história. Então, pessoal, é isso aí. Essa é uma matéria então da revista O Cruzeiro, de novembro de 1956, trazendo então esses personagens, né? Francisco Lacerda de Aguiar, que era o governador do Espírito Santo, Atílio Viváqua, senador, Eurico Salles, deputado, e outros nomes importantes da política capixaba e da política do Brasil, né? Como o senador Chateaubriand, todos imbuídos de fazer com que o café de Colatina seja um café de altíssima qualidade, exportado para todas as partes do mundo, como um dos melhores cafés do mundo. Então valeu, gente, muito obrigado. Esse é o Memória Capixaba, eu sou Fábio Pirajá. Se puder, deixa um like e vamos em frente. Valeu, obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.